Queridos irmãos, amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, professores, aqueles que nos acompanham nesse projeto EBD em Síntese Podcast. Estamos aqui para o comentário de mais uma lição, a última lição do nosso trimestre, lição número 13. Estamos encerrando com o tema da lição Esté, a portadora das boas novas. Esse projeto é um projeto da Assembleia de Deus, que tem como pastor presidente pastor Martim Alves da Silva, a quem trazemos a nossa saudação, e o departamento de ensino da nossa igreja, que o diretor é o pastor Reinaldo Odilo. E conosco, nesse quadro, né, somos os professores comentaristas, está conosco o pastor Aldo Dantas. Pai do Senhor, pastor Aldo. Pastor Irmamilde e a todos que fazem parte desse podcast conosco. Também está conosco a irmã Milde, né, no comentário das lições. Pai do Senhor, irmã Milde. A paz do Senhor, pastor Ítalo, pastor Aldo, e a todos que nos ouvem, nos veem através desse projeto. Irmã Milde, esses dias esteve enfermo, mas nós estamos aqui pedindo as orações, né, irmã Milde, para a gente chegar até o fim, em nome de Jesus. Então, eu quero convidar você que nos assiste a pegar a sua lição ou acompanhar o tema da nossa aula é Esté, como eu já falei, a portadora de boas novas, e o texto áureo da nossa lição está escrito em Esté capítulo 8, versículo 16, que diz: E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. E a verdade prática nos traz a lição. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Nós estamos aí com esse texto de leitura em classe, no capítulo 8 de Esté, capítulo 9 e 10, um resumo desses 3 capítulos, para fazer o comentário e o subsídio dessa lição, que tem como palavra-chave a palavra boas novas. Estamos chegando aqui, pastor Aldo, irmã Milde, no encerramento do nosso trimestre, e estudamos um tema central, né? O Deus que governa, né? Governa todas as coisas e também governa a família, né? Esse tema geral, Deus que governa todas as coisas e cuida da família. Então, nós estamos chegando no momento em que Israel passou por um momento de triunfo, depois de grandes aflições, né? A gente está acompanhando as lições, e a gente está estudando hoje o momento de júbilo, onde os judeus tiveram a resposta de suas orações e tiveram paz através do decreto do rei por solicitação de Esté. Então, nós temos aqui essa primeira parte da lição, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Nós temos aqui o comentário, né, da humilde súplica de Esté, a segurança jurídica, o que aconteceu em Israel naquele momento e também o direito de defesa que foi dado aos judeus. Vamos começar aqui com o pastor Aldo. Pastor, nessa síntese das lições, depois de tudo que a gente aprendeu, estamos chegando no final da lição com uma notícia de boas novas. Verdade, pastor Ítalo, e que boas novas, né? É a transformação da água provindo das trevas para a luz, né? E essas boas novas, ela alcançou todo o império, né? Porque ela fez chegar a todas as pessoas do império de uma forma muito veloz, muito rápida, porque realmente existia tristeza, existia muita angústia, existia muita aflição no coração do povo, e as pessoas estavam desejosas de que aquela situação chegasse ao fim, né? Elas pudessem respirar, pudessem ter alegria de volta. Isso só foi possível com a ação divina, né? E essa lição, a lição de número 13, ela vai reafirmando, cada lição vai sendo reafirmada, mas essa última lição, ela conclui, né, de que Deus realmente, Deus de fato, ele age, né, nos reinos, ele age na vida das pessoas, ele age como soberano, como Senhor, né, mudando e transformando situações, e essa lição vem para nos dizer o quanto é importante confiar em Deus, né? Confiar em Deus, não perder a fé no Senhor, não perder a confiança em Deus. Mesmo que a situação seja mais dramática possível, porque não existe uma situação mais dramática do que uma sentença de morte, né? Você saber que você vai morrer juntamente com sua família, a sua nação inteira vai perecer, não existe uma notícia pior do que essa, né? Mas aquele que confia em Deus, aquele que confia no Senhor, ele espera de Deus uma solução.
né? Ele espera de Deus uma solução, a sua confiança está em Deus. É tanto que Mardoqueu, ele diz para a rainha Esther, né, olha, se você não fizer isso, Deus vai mandar socorro de outra forma. De qualquer maneira, Deus haverá de trazer socorro para o povo. Então, essa fé, essa confiança que nós devemos nutrir no Senhor. Se a situação está difícil, mas devemos crer que Deus pode mudar a situação, pode mudar o quadro, né? E aí, esse pedido de defesa, né, aos judeus, e a concessão do rei, foi um ato, um outro ato, né, de Esther, onde revela a sua humildade, né, que como rainha volta a estar com o rei, ela tinha o poder nas mãos, ela podia exigir alguma coisa, o próprio rei disse, o que você quer que eu faça, né? Ela demonstra humildade ao suplicar o rei, né, a libertação do seu povo. É uma súplica que ela faz ao rei. Então, seu pedido de defesa, pedir para se defender. Olha, nós estamos sentenciados agora, mas nos deixe nos defender. Por quê? Porque o rei já tinha feito de tudo dentro dos, vamos dizer, dentro do que ele podia como rei, em termos de lei, a cabeça dele não funcionava mais, o que poderia fazer? Mas a resposta veio da parte do Senhor para mostrar que tudo que foi planejado para ser legislado, o próprio Mardoqueu citando a lei, ditando para os escrivães o que deveria ser colocado, isso mostra que foi Deus quem deu a ideia, né, de como se resolver um impasse tão grande, que para o rei era uma coisa que ele não tinha saído, quando menos espera, Mardoqueu chega com a ideia, faça assim que dá certo, né? E aí ele redige uma carta e manda a todos os reis. Então a humildade de Esther, a sua súplica, né? E tudo isso faz parte deste pedido, e o rei concede isso. Por quê? Porque o rei, ele primava pela segurança jurídica, né, do rei, ou seja, apesar de ser uma monarquia, era uma monarquia constitucionalista, uma monarquia que tinha uma constituição, onde as pessoas conheciam os seus direitos, né, onde você tinha uma carta ali para ler, para dizer, bem, isso pode, isso não pode. De certa forma, existia, apesar de ser uma monarquia, mas existia uma segurança jurídica, né, ou seja, o soberano estava dentro das leis, está sujeito a elas, exatamente. Ele se autolimitava pelas suas próprias leis, né? Daí porque ele não podia mudar, porque mudar seria mexer no seu caráter, no seu, né, no caráter do próprio monarca. A mudança da rei, o rei Dario, né? O rei Dario, ele fez aquele ato com Daniel, né? Daniel, não posso lhe livrar, mas por quê? Porque ele tinha feito um decreto, ele não voltou atrás, né, que é o rei do pai do Assuero, mas aí mostra, assim, as limitações do homem, né, até onde o homem pode ir, e o recurso divino, ou seja, as portas que Deus abre para resolver situações que aos olhos do homem parecem impossível, né? Então ele faz um decreto dando o direito de defesa para o povo judeu. Bem, eu não posso revogar, mas aqui eu vou editar uma nova lei, onde vocês podem se defender, né? E com tempo hábil, porque a primeira lei, que dizia da extensão dos judeus, né, da extinção deles, ele acontece no início do ano, para se cumprir no 10º mês, ou seja, do 1º ao 12º mês, eram 12 meses. Mas aí, quando Amã morre, né, surge a investida do rei para tirar a vida de Amã, porque ele queria se apossar mesmo, né, do crime, no sentido de planejar a morte de Mardoqueu. E aí, com essa investida, deu-se tempo para se publicar uma nova lei, e essa lei, que é a lei de defesa dos judeus, ela acontece 3 meses depois, ou seja, faltando 8 meses ainda para a execução do plano. Então, ele tem aí o quê? 8 meses para que essa boa nova chegue a todo o reino, e todas as pessoas tenham um certo alívio, né, de poder se defender da tirania da lei. A gente aprende muito, né, com o contexto bíblico, né, com todas as formas de governo que a Bíblia registra, né, desde a teocracia, a monarquia, né, então a gente consegue compreender que até o rei usou de autocontenção, né, pastor? Verdade, não é uma democracia, né, como a nossa, mas era uma monarquia constitucionalista, né, porque a democracia ela só vem com os gregos depois, não é? Isso. Pelo povo, para o povo, só vem
com os gregos. Mas antes disso, já nos traz lições maravilhosas de como deve viver-se em sociedade. Até o rei, né, que era o monarca, ele estava sujeito à lei. Aquilo que hoje em dia no direito a gente compreende, né, como o império das leis, ou seja, não tem ninguém acima da lei, ela deveria ser o guia para todas as pessoas, né? Ele era o Eu julgador. acho, Pode falar, irmão. Ou seja, eu acho ele interessante que o comentarista Matheus Henry, ele disse que era uma tolice dos persas, porque não existe lei perfeita assim nos homens, né? Lei irrevogável é só a palavra de Deus, né? Os homens são falhos, as constituições são cheias de emendas, elas se modificam. É claro que não é, tem que ter uma constituinte, né? As assembleias constituintes para poder fazer, não é assim tão fácil também as mudanças das leis, mas os homens são falhos, né? As leis, e inclusive Assuero foi iludido por Amã, não procurou nem saber que povo era esse, porque Amã, para cumprir o seu desejo de matar Mardoqueu e extinguir a sua raça, ele nem falou diante do rei quem era este povo, só disse que existia um povo cujas leis eram diferentes e que não obedecia às leis persas, né, as leis do rei. Mas a gente vê também a providência de Deus, desde a conservação da vida da menina Esther, né? Ela órfã de pai e de mãe, e chegou à posição de rainha. Uma outra coisa que a gente pode dizer também sobre essa questão da irrevogabilidade, como a lei dos medos e persas não se pode revogar, porque era assinada pelo rei, selado pelo anel do rei, né? Eles diziam que não podiam, porque também eles se achavam deuses, né? E que os seus sábios eram deuses. A imaginação deles naquela época era essa. E eles não podiam falhar. E se uma lei fosse revogada, era como a falibilidade do rei e dos seus príncipes. Mas o direito de criar implica o direito de revogar. Não é o que está escrito no direito, né? Está escrito isso. Então, essa constituição dos persas, ela podia ser modificada. Agora, como não pôde ser modificada, porque naquela época eles eram bem intransigentes, né, em relação à lei, como bem falou o pastor Aldo, a respeito de Dario, no tempo de Daniel, que também não pôde revogar aquela sentença de Daniel, ele bem quis e trabalhou por defender Daniel, mas findou Daniel indo à cova dos leões, né? Mas o Senhor, ele demonstra também o seu poder de livrar uma quantidade imensa de judeus nesse império também grandioso, da Índia até a Etiópia. Eram muitas nações sujeitas ao império de Assuero, né? Ele chegou, nessa época de Esther, ele chegou ao apogeu. Eles quiseram ainda conquistar a Grécia, não pôde. No começo a gente vê isso, né? Lá no início do livro a gente vê por contexto histórico que ele, em 480, intentou agregar a Grécia e foi derrotado em Salamina. Agora, a gente vê também isso. O livro de Esther mostra como os judeus espalhados pelas terras gentílicas foram preservados, né? Mesmo quando já estavam condenados por um edito irrevogável. Olha aí o poder de Deus, né? Vai acima das leis dos homens também, né? Quando ele quer livrar. Condenados por um edito real, o qual, pela lei do reino, era irrevogável. Embora o nome de Deus não apareça neste livro, né, como sempre foi comentado nas lições, mas a gente vê a mão de Deus, a providência de Deus, a sua onisciência, cuidando de tudo, desde a preservação de Esther, criada pelo seu primo Mardoqueu, homem temente a Deus, e que a gente vê por esta lição que ele ascendeu ao posto de
corregente ou vice-regente de um império maior do que o que Daniel participou e do que José participou. Foi um império maior, não teve nenhum outro judeu que tivesse tanto poder quanto Mardoqueu. Como Deus eleva o humilde, né? Também a gente vê isso. Verdade. A gente aprende tanta coisa aqui, né? Com essa lição histórica. Agora a rainha Esté escreveu as boas notícias para seu povo e aquilo que anteriormente tinha sido alvo de jejum e pano de saco, agora é motivo de celebração. Então há uma comemoração dos judeus, né? O dia da derrota, entre aspas, era no dia 13, só que no dia 14 foi institucionalizado o dia da celebração, né? Da vitória dos judeus. Então nós temos aí a comemoração, a carta e o decreto de Esté e nesse período ainda a exaltação de Mardoqueu, né? Mardoqueu tinha todo o projeto de Amã tinha sido feito para que Mardoqueu fosse morto, acabou que aconteceu o contrário. Amã agora ele sofre pelo seu próprio plano, né, de vingança, acaba que ele é tirado do reino e morre enforcado. E agora Mardoqueu é exaltado, né, reconhecido como alguém que não apenas era familiar de Esté, mas alguém que teve um papel importante no reinado, trazendo contribuições para o rei. Então agora Mardoqueu é exaltado pelo anel do rei a um cargo de liderança no governo que envolvia o povo de Israel. Pastor Aula. Tem duas implicações que eu gostaria de tratar nesse tópico, né, que é dessa carta de Esté. Por exemplo, quando Amã ele emite o edito, né, juntamente com o rei nem olha para o edito, mas ele faz a edição e espalha pelo mundo todo para que todos os judeus perdessem os seus bens e fossem mortos. Então, a ideia era, bem, eu posso matar os judeus e ficar com toda a sua riqueza. A ideia era realmente pela ambição, né, e pela ira, né, ou seja, existia a ambição junto. Então, as pessoas iam agir movidos pela ira, porque não gostavam dos judeus, né, iam exterminar os judeus e beneficiar-se ficando com as suas riquezas, né? Na segunda carta vem a implicação, por exemplo, de que Mardoqueu passa a ser o primeiro-ministro, ou seja, apesar de Amã estar morto, mas existe um decreto. Então, por força do decreto, precisava ser feito alguma coisa. Não mais por conta do inimigo, porque o inimigo estava morto, e a sua família. A pessoa não existia mais, mas deixou o decreto. E agora, toda a preocupação recaía em cima daquele decreto. Então, como não podia ser revogado, vamos criar um segundo decreto. Só que nesse segundo decreto, quem era que mandou esse decreto? A pessoa que ficou sendo, como disse a nossa irmã Emilde, né, o vice-regente, ou seja, tipo um primeiro-ministro, a pessoa mais importante que ficou, inclusive, no lugar de Amã, né? Então, era uma personagem que era muito temida, vamos dizer assim, em todo o reino, né? É quem deu a ordem, que mandou, que expediu, né? Segundo, descobriu-se que Esté era judia também, ou seja, a rainha também era judia. Então, isso aí pesa, né? Pesa. Então, depois disso, desse segundo decreto, as pessoas receberem, aí entra a vez de Esté. E a Esté vai emitir lá o seu decreto como rainha, né? Instituindo aí uma festa, uma comemoração, uma celebração. E essa notícia chega, né, com muita alegria para todo mundo. Por quê? Porque primeiro não vem do rei, vem de Esté. Ela, como rainha, né, emite um edito, escreve ali uma carta, né, instituindo a festa de Purim, e seriam 2 dias de celebração de festas, e que se é comemorado até os dias de hoje. Então, a exaltação de Mardoqueu, a festa, a carta de Esté, né, tudo isso vai levar os judeus a um momento de comemoração, de celebração. Então, aquilo que era uma notícia de morte, uma notícia de extermínio, uma notícia de muita tristeza, transforma-se num motivo de celebração com a edição de um outro decreto, né? Muda-se completamente a perspectiva daquele povo, né? O futuro daquele povo. Isso Deus fez para que essa festa
na verdade, retratasse, né, retratasse a alegria das pessoas em poder se defender, né, ter o direito de defesa. Porque o que foi tirado deles? Foi dado uma sentença, mas tirou dele o direito de defesa. Ele não podia se defender. Agora foi dado a eles o direito, através de um decreto, o direito de se defender. Então, esse direito de se defender é o que está sendo comemorado, não é? É o que está sendo colocado. E quem deu esse direito de se defender? É interessante ressaltar justamente isso aí. A rainha Esther, ela se condoeu também. Diante do rei, ela falou: como eu poderia ver, não é, a ruína do meu povo, não é? Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? A gente vê no capítulo 4 de Esther que houve uma consternação muito grande, um pavor, um medo, uma tristeza, e Mardoqueu rasgou até as suas vestes, foi aquela consternação que Esther não sabia de nada que estava acontecendo, né? Ele que deu a conhecer a Esther sobre o decreto de Amã, e como já foi falado, Amã morreu na forca que ele mesmo preparou para o seu inimigo, Mardoqueu, né? Que ele era inimigo dos judeus. Mas o que a gente percebe é que Deus converte, né, a consternação em regozijo. Agora, o povo estava alegre com o novo decreto da rainha. E até hoje, essa festa de Purim, ela é comemorada e o livro de Esther é lido pela manhã em todas as sinagogas em Israel. É lido, comentado, e à tarde é alegria. Eles mantêm aquela tradição de comer, beber e enviar presente uns aos outros. É um tempo de muita alegria. E eles acham tão importante essa festa de Purim, da libertação, que eles dizem que é a única festa que vai permanecer quando o Messias voltar, quando o Messias chegar. As outras festas vão deixar de existir e somente a de Purim. Agora, a gente vê nessas lições que a gente estudou, essas duas mulheres, como Ruth e Esther, preservando a linhagem de Davi, com quem Deus fez o pacto davídico, né, para da sua descendência viria o Messias. E Esther, num trabalho bem maior, que ela salvou a própria nação de Israel, o povo que Deus escolheu para seu louvor, para sua glória e para trazer salvação à humanidade. Jesus disse àquela mulher de Samaria: nós adoramos o que sabemos. Vocês não adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos, nós conhecemos o que estamos fazendo, porque a salvação vem dos judeus. Então, Deus não poderia deixar de modo nenhum o seu povo ser aniquilado. Se ele foi quem formou, quem escolheu, separei-vos de todos os povos, né, de todas as nações, para louvor da sua glória. E também para concretizar o plano da salvação. Que é muito importante que a gente não perca de vista isso aí. Porque o que está escrito para nosso ensino foi escrito, mesmo sendo história, mas tem o fundamento espiritual, né? Um livro que não tem o nome de Deus, mas a gente vê a mão de Deus operando do começo ao fim. São 10 anos de acontecimentos, né? De 483 até 473, são 10 anos. Ele está inserido, esse livro, esses acontecimentos, entre os capítulos 6 e 7 de Esdras, que também é um grande líder que Deus escolheu para a reconstrução do templo, que era o lugar de adoração ao Senhor, por mandado de Ciro, né? E assim nós vemos que Deus sempre cumpre as suas promessas, os seus planos, e os erros humanos não impedem a concretização dos planos de Deus, porque Ele é Deus. Nós temos, então, a conclusão nessa lição de que a mulher é chamada, é vocacionada por Deus para ser relevante no mundo, como Esté foi relevante nesse momento crítico da história dos judeus.
como o pastor Aldo enfatizou, como a irmã Milde já falou, o livramento, ele veio da parte do Senhor. O agente do livramento poderia ser quem estivesse na brecha, né? Esté estava na brecha e foi obediente ao local, à posição que Deus a honrou. Mas se Esté tivesse se recusado a fazer o que devia, com certeza Deus teria livrado seu povo, né? Deus tem o controle da história, Deus governa, né? Mas assim, isso mostra no papel, na figura bíblica de Esté, que a mulher ela é vocacionada por Deus para ser relevante no mundo, assim como outras mulheres, né? Assim como Ruth, né? Na sua geração, Esté na sua geração, Maria na sua geração. Então nós vemos ali Esté uma mulher notável, pastor Aldo. E aí, pastor Heitor, essa notabilidade de Esté está pelo fato dela se colocar diante, colocando a sua vida, né? Ou seja, risco de perder a vida para interceder pelo povo, né? Se colocando ali na brecha, podemos dizer assim, contra a maldade humana, né? O homem, ele tem um coração muito mau, e aí ela se coloca ali para desfazer, né, os atos de maldade do ser humano, que é Amã. Estava lá documentado no decreto. E eu quero voltar um pouquinho a Mardoqueu, né? Porque, como a irmã Milton falou, ele foi um estadista, né? Foi um grande estadista, assim como Daniel, assim como José. E aí a gente olha para a história bíblica, né, e vê estes homens. Por exemplo, José diz assim: José foi levado pela maldade dos seus irmãos. Os irmãos de José o levaram, né, queriam a morte de José. E foi, no final, José vai dizer assim: olha, o que vocês projetaram para o meu mal, Deus transformou em bênção, foi para preservar a vida de vocês que vocês fizeram isso. Então, José, ele se colocou diante de Deus como instrumento de Deus para livrar, né, os homens das suas próprias maldades, para livrar a humanidade, para preservar a vida. Quantas pessoas não teriam morrido se Deus não tivesse usado José para livrar o povo da seca, né, daquela fome que aconteceu? Então, hoje a gente pode olhar para o mundo de hoje e ver quantas poucas pessoas existem, né, para ser usadas por Deus, para livrar o homem da própria maldade. Quanta maldade humana existe, inclusive nas próprias leis, não digo só do país, o Brasil, mas de vários países, né, de forma instituída, de forma colocada na lei, a maldade ali para prejudicar o homem. Quantas pessoas se levantam, sejam elas pessoas que exerçam cargos nobres ou cargos humildes, mas estão à disposição de Deus. O fato é, Deus fez, mas Deus usou Mardoqueu. Um Mardoqueu que estava lá na porta do rei, mas o Mardoqueu o segundo do reino. Ou seja, Deus é quem nos coloca em determinadas posições. Nós estamos, se hoje nós estamos numa determinada posição, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Deus nos colocou ali e espera de nós a nossa atitude e fidelidade contra o mal, ou seja, para livrar as pessoas das suas próprias maldades, né? Livrar as pessoas dos atos de maldade de outros também. Então, tanto Mardoqueu quanto Esté está neste momento lutando pela vida dos judeus e, ao mesmo tempo, lutando contra a maldade que estava estabelecida e também foi decretada contra o povo judeu, né? Então, uma mulher notável, como já se foi dito, né? Quantas mulheres notáveis nós tivemos na história, e Deus sempre privilegiando a mulher, né? É pela mulher que veio o Salvador do mundo. Uma mulher, nós vemos esses dias, uma mulher que viu Jesus pela primeira vez ressuscitado. Quando ele ressuscitou, ele aparece primeiramente a Maria Madalena e depois pede para que, com seus discípulos, né? Então a mulher sempre exercendo papéis importantes. E a gente não entende, viu, pastor Ito, irmã Milde, porque essa guerra nos dias de hoje, as mulheres quererem competir com os homens, né? Quererem... E essa briga, né? Essa luta sem sentido, né? Porque cada um tem o seu papel e cada um pode ser usado por Deus dentro daquilo que Deus planejou para cada um dentro do seu papel, né? O papel do homem, o papel da mulher, mas ambos sendo usados, ambos sendo instrumentos de Deus, e Deus colocando homens e mulheres naquilo
está fazendo exatamente para que estas pessoas também sejam bênçãos para as suas gerações, para as suas famílias, para o seu povo, para o seu país, né? Mas o que é que muitas vezes a gente vê? São pessoas querendo essa posição sem que seja levado elas a ela, né? A essa posição. E isso é complicado. Quando você está no lugar que Deus lhe levou lá, certamente você vai ser um instrumento de bênção. Mas quando você busca o poder, busca a posição para fazer, mas buscando mais pelos seus próprios interesses, aí às vezes isso não dá muito certo. Irmã Milde, É um exemplo de... a própria comentarista coloca assim, a banal guerra dos sexos. O comentarista, verdade. o comentarista. É. E é justamente porque não estão em Cristo. Essa banal guerra de sexo é porque não conhecem a Cristo. Porque São Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que em Cristo não há macho nem fêmea. Deus usa quem ele quer, como ele quer. O Deus que aquinhoa de dons, o homem também aquinhoa de dons a mulher. E cada um no seu papel como pastor. O Aldo já falou, Deus criou cada um com sua função. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 11, 1 Coríntios, ele diz, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Ou eles se complementam. Deus fez para isto. Far-lhe-ei uma adjutora que ele seja idônea, esteja como que diante dele. Então, e Deus formou a mulher para isso, para complementar. E como já foi dito, Deus usa quem estiver na brecha, quem estiver na vez, como ele elegeu desde o começo a Esté, e usou Mardoqueu para cuidar dela, para encaminhá-la, e ela foi obediente, submissa. É um exemplo de humildade, de submissão para todas nós hoje, para todas as mulheres hoje. E Deus, ela não usou a sua própria posição também para enaltecer o seu primo. Foi o próprio Assuero quem honrou a Mardoqueu, porque havia um homem leal, né, temente a Deus, servia ao rei, porque Deus também usa as pessoas tanto para abençoar aqueles a quem você está submisso, como para ser abençoado, né? Porque você sendo fiel, temente a Deus, Deus te abençoa. E ele humildemente para a sua posição na porta, né? Ele não demonstrou a ambição de Amã. Amã queria ser o quê? Queria ser o próprio Assuero. Porque na hora em que o rei perguntou o que se deve fazer com o homem a quem o rei, cuja honra o rei deseja, né? Aí ele pensou, a gente vê aí a onisciência de Deus e a inspiração do livro. Quem era que sabia o que estava no coração de Amã? Foi revelado pela sua própria atitude, né? Que daquilo que está cheio o coração, fala a boca. Então ele disse, quem é que o rei vai honrar mais do que a mim? Aí falou das vestes real, da coroa, do cavalo do rei. Ele queria ser o rei. E quem foi que ele teve que ser conduzir pela mão por um príncipe do rei? Olha aí. Aí Assuero disse, vai depressa e faz tudo isso com o judeu Mardoqueu. E foi a primeira queda dele, a humilhação em seguida, porque se deu assim bem rapidamente a queda, não é? Ele preparou uma forca que serviu para ele mesmo, e depois Esté ainda usou de um pouco de vingança, né? Depois de morto, os filhos foi também pendurado em forca, os filhos de Amã. Foram todos pendurados em forca. Porque Deus exalta o humilde e humilha o soberbo. Está escrito na palavra que a soberba precede a ruína, precede a queda. É por isso que Davi orou no Salmo 19, está escrito no versículo 13. Também, livra da soberba a minha alma, e ficarei livre de grandes males. Ele queria
receber de Deus a sua humildade. Isso são tudo aprendizagem para a gente seguir o exemplo de Cristo, que se humilhou, não é? Até a morte, morte de cruz. E nós temos que seguir o exemplo de Cristo na humildade. Então, a gente não pode considerar essa bobagem, essa banal guerra dos sexos, como sendo algo a ser exercido por uma cristã, de modo nenhum. Nós cremos no que a palavra ensina, no que Deus fez, no que Deus determinou, como Criador, ele nos fez macho e fêmea com funções diferentes, e cada um cumprindo a sua função para a glória de Deus, não é para a sua própria glória. Porque o povo de hoje busca mais, por competição, a glória para si. E às vezes até atropelando o outro, fazendo mal ao outro, traindo o outro, não é? Como a palavra diz que os ímpios, eles traiciam uns aos outros. É o que acontece no mundo. Mas no meio cristão nós temos que preservar a unidade em Cristo. E está pronto a glorificar o seu nome. O materialismo, ele criou essas distorções, né? Essas brigas entre classes, entre gênero, para muitas vezes vencer e avançar numa guerra cultural com o objetivo, né, de revolução. Mas no contexto cristão, nós temos aqui já a parte final da nossa lição. Além das mulheres da Bíblia, né, importantes mulheres em toda a história, tais como Catarina Van Bora, Susana Wesley, Sarah Kyle, Corrie ten Boom, eu acho, Ruth Graham, acho que Ruth Graham deve ser a esposa de Billy Graham, né, nos Estados Unidos. E no contexto aqui americano, no contexto assembleiano, Celina Martins Albuquerque, Lina Nistron, Zélia Brito, Frida Wingren, Sidney Carlson, Elizabeth Norlund, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre outras mulheres. Essas são as notáveis, né? Só que tem as anônimas notáveis, que tiveram um papel muito, muito relevante na sua comunidade, mas não são conhecidas nacionalmente. Então, no contexto cristão, bíblico, histórico, sempre tiveram mulheres que estavam na posição que Deus as chamou, as credenciou e determinou para que, através de seus dons, dos seus atos, glorificassem a Deus. Eu quero passar aqui as considerações finais para o pastor Oaldo, para a irmã Milde. Estamos chegando aqui no final do trimestre, agradecendo a Deus por tudo, e a você, professor, aluno, que esteve conosco até aqui e que está aí na escola bíblica, trabalhando com amor, com afinco, com seus dons, com seus talentos, de forma disciplinar, honrando e glorificando a Deus. Pastor Oaldo. Milde, uma gratidão muito grande poder estar, né, concluindo mais um trimestre. Essa é a 13ª lição. Estamos encerrando esse trimestre, terceiro trimestre de 2014, 2024, né? Então, né, concluindo com muita gratidão, com muita alegria, né, por podermos ter estudado 2 livros, o livro de Ruth, o livro de Esther, e ter contemplado, né, o papel do homem e da mulher, o papel desses personagens bíblicos, né, como eles exerceram com galhardia e com honradez, não é? A questão moral, tanto de Mardoqueu, como de Esther, como de Ruth, né, que foram mulheres notáveis, dada a sua postura ética, moral, a força, né, que tiveram da sua fé, da sua coragem, de enfrentar situações dificílimas, né, e passar por todos aqueles obstáculos, mas triunfarem, porque a gente também não deixa de ver, e primordialmente, a ação e providência de Deus em cada situação dessa, em cada momento da história, a ação de Deus para livrar e salvar o seu povo, né, não deixando de usar o homem, não deixando de usar a mulher, no seu propósito de salvar o homem dos seus próprios pecados, das suas próprias maldades. Ele usa o ser humano para fazer isso, né? E a gente, no contexto atual, nações se reunindo para destruir a nação de Israel, né, extinguir o povo de Israel. E aí a gente vê toda essa movimentação nos dias de hoje, nessa guerra,
Mas o que a gente pode aprender com essa lição? É que Deus continua guardando, protegendo e agindo em favor do seu povo, não é? É isso que a gente vê. É Deus agindo em favor do seu povo, guardando, protegendo, né? Como diz o tema da nossa lição, governando o mundo e protegendo a família. Por que a família? Porque a família é a célula máter da sociedade. A sociedade é feita de famílias, né? Então, por mais que o homem queira destruir a família, Deus continua guardando e protegendo a família. Então, a minha mensagem é que Deus continue abençoando a sua família, que você continue zelando por ela, se esforçando por ela, ajudando a sua família a vencer as maldades humanas, as maldades que surgem para destruir a moral, destruir a reputação da sua família, mas que você possa ser um Mardoqueu, um Esther, uma Ruth, em favor da família, contando sempre com a ajuda e a providência de Deus para esse feito, né? Colocando-se nas mãos do Senhor para ser um instrumento valioso nas mãos de Deus para defender a família, para lutar por sua própria família e defender os princípios divinos que Deus estabeleceu para todos nós. Que Deus abençoe e recompense ricamente a todos os nossos professores que têm se doado para levar o bom ensino, o ensino da palavra de Deus a cada classe, a cada irmão, a cada criança, a cada pessoa que necessita ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Gostaríamos de lembrar que todo esse livramento, essa contraordem que foi estabelecida através do decreto de Mardoqueu, né, Deus elevando a Mardoqueu, foi em resposta à humilhação do seu povo. Esté, com as suas moças, jejuaram e oraram. E ordenou a Mardoqueu que juntassem também os judeus lá em Suzã, que era a capital do rei assírio, né? A capital do reino dos persas, para que eles também jejuassem e orassem. E Deus, em resposta, deu coragem a ela entrar diante do rei, mesmo sem ser chamada, e dizendo, se perecer, pereci. Ela estava disposta a até perder a vida, ela arriscou a sua própria vida para defender o seu povo. Como eu poderia ver, né, a desgraça do povo, né, o mal que sobreviria, porque ela disse, olha, todo o meu povo está vendido para a ruína mesmo, para serem exterminados, lançados a perder os judeus que há em todas as províncias. E ela até asseverou diante do rei que aquilo que era, fazendo referência certamente ao que Amã havia oferecido, os 10.000, né? Aqueles milhares aquele preço que ele deu para trazer a ruína, que poria nas mãos daqueles que fossem fazer a ruína dos judeus, matar os judeus, e que também entraria no tesouro do rei. E Esté fez alusão, olha, o rei teria prejuízo com isso, porque quantos judeus tinha nas províncias, né? E todos eles eram abençoados, porque onde está os judeus, Deus tem abençoado. O povo é servidor, é trabalhador, e Deus tem abençoado. Então, haveria um prejuízo imenso na província, naquelas províncias onde estavam espalhados todos os judeus, e não serviria de nada aquele dinheiro para o tesouro do rei. Não seria muito bom, porque ele ia perder muita gente. E eles conseguiram foi se defender porque Deus deu esta oportunidade. E neste último tópico aqui, eu queria ressaltar só Sarah Kellen. Sarah Kellen era esposa de Robert Kellen. Ela foi cofundadora da Escola Bíblica Dominical no Brasil. Ela se esforçou muito junto no ministério do seu marido, e eles fundaram a Escola Dominical no Brasil. Como a gente está trabalhando no EBD em síntese, é bom que os irmãos tenham esta
informação, não é? Que Deus usou tanto o homem como a mulher para tão grande obra aqui no Brasil. A obra de edificação espiritual do seu povo, o estudo da palavra de Deus. E concluindo o estudo desses 2 livros, nós aprendemos muitas lições maravilhosas para a nossa edificação, principalmente o cultivo das virtudes espirituais, né? A humildade, né? A obediência, e através da humildade, da obediência, que vem a bênção para o cristão. O cristão não pode, de modo nenhum, se exaltar, e que não é nem aprovado, a Bíblia diz que não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, ou aquele que a si mesmo se exalta. O próprio Jesus disse, aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar é que vai ser exaltado. Porque a palavra ensina que a gente deve se submeter ao Senhor, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Foi o que aconteceu com Esté e Mardoqueu. Eles se humilharam diante do Senhor, no jejum, na oração, e Deus trouxe livramento para toda a nação. Que Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. Eu também estou feliz em poder contribuir com esta obra, com este trabalho de edificação. Que Deus continue abençoando todo o seu povo, todos os professores, todos os alunos, todos aqueles que se interessam pelo conhecimento de Deus. Glória a Deus, estamos chegando aqui ao final do nosso trimestre, agradecemos a Deus, agradecemos ao pastor Alder, irmã Milde, por estarmos juntos, agradecemos também a liderança da nossa igreja, o nosso pastor presidente, e o pastor Reinaldo, diretor do DENEC. Até uma próxima oportunidade, próximo trimestre, e a você, amigo, irmão, aluno, professor da Escola Bíblica Dominical, continuaremos nesse projeto querendo Deus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.